Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar da última temporada de Sweet Home. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família. Você pode dar um hype aí no vídeo pra ajudar a distribuir ele pra mais pessoas. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, também acredito que você vai gostar do meu trabalho por lá e eu seria muito grata. Mais uma vez, a gente vai chegar num final de ciclo aqui no canal, né? Que é falar da última temporada de uma série que eu cobri também a primeira. Cobri a segunda. Vou deixar aí nos cards pra vocês os vídeos das outras temporadas de Sweet Home. E é muito engraçado, porque Sweet Home é uma série que eu sou absolutamente apaixonada pela primeira temporada e eu odeio a segunda temporada. Então, assim, eu tinha uma certa expectativa com relação a essa terceira pra saber se eles iam arrumar ou pra saber se ia ladeira abaixo. E, assim, dando uma resumida muito grande no que eu achei dessa temporada, foi que a segunda temporada foi a pior de todas. Assim, a terceira, ela não foi ruim que nem a segunda, mas ela também não foi boa que nem a primeira. E eu acredito que eles resolveram inventar muita coisa em cima da história, não tinha necessidade. Se tivessem seguido uma linha um pouco mais simplista dessa criação ali dos monstros e tal, muito provavelmente a série teria sido mais interessante. A primeira temporada foi muito grandiosa, não só pelos efeitos especiais e pela criatividade do enredo e tal, mas porque nós nos apegamos com os personagens, né? A gente via aquele pessoal naquele prédio ali, era uma série tipo de sobrevivência, assim, e nós nos apegamos a eles e tinha aquela questão claustrofóbica, assim, dos personagens estarem dentro daquele prédio e não conseguirem sair, terem medo do que tem lá fora, então tem essa vibe apocalíptica, mas esse ponto de segurança que eles tinham nesse prédio, e a gente se apegava aos personagens e não queria que eles morressem, e aí um foi mais herói, depois foi outro, e enfim. E era de se esperar que numa segunda temporada eles sairiam desse prédio, né, porque é natural de acontecer. Na primeira temporada eles exploraram esse universo ali do prédio, e naturalmente na segunda eles acabariam saindo pra tentar explorar algo novo, pra descobrir o que aconteceu com o mundo. Então, assim, esse é um movimento que era esperado do roteiro. Só que, ao mesmo tempo, eles começaram a colocar um monte de coisa ali, uns rolê militar, o negócio do estádio, blá blá blá, e aí simplesmente o protagonista, que é o Hyun-soo, sumiu da história, velho. Que é o interpretado pelo Song Kang, né? O Song Kang, no momento, ele está a serviço do serviço militar, né, lá na Coreia, porque todo mundo é obrigado a servir lá na Coreia, eles não conseguem dispensa. Cara, você pode ser o cantor do BTS, que você tem que servir no exército na Coreia. E aí é um período que eles ficam 1 ano e meio, e aí o Song Kang, ele gravou muitas coisas antes de ir servir no exército, e Sweet Home foi gravada a segunda e a terceira temporada juntas. Por isso que eu tinha medo do que ia acontecer na terceira, porque, cara, é muito complicado quando gravam 2 temporadas de uma série junto, porque daí não tem um feedback do público. Então, assim, tem que ser confiado muito no taco ali do criador e do que vai rolar pra acreditar que eles sabem o que o público vai curtir, como deu um bom desenvolvimento e tal, porque se gravam 2 temporadas juntas, e a primeira das 2 temporadas que foi gravada junto dá errado, assim, tipo, não tem uma resposta muito boa do público, cara, lascou, porque você vai ter que lançar uma outra temporada que já está pronta, que não vai pegar o público. Aconteceu isso com Rebelde. Não sei se vocês lembram dessa adaptação. Rebelde Netflix, né? Não sei se vocês lembram dessa versão de Rebelde, mas foi, obviamente, uma novela teen, né? Inspirada na Rebelde original. E eles gravaram a primeira e a segunda temporadas juntas. E aí, como eles gravaram juntas, não teve esse retorno do público, do que o público achou de cada coisa. E aí os criadores interpretaram, né, os acontecimentos que tinham que rolar ali de uma forma diferente da do público. Então a segunda temporada, gente, foi uma catástrofe, porque não tinha nada a ver com o que o público queria ou esperava. Então é muito arriscado fazer isso. Eu acredito que só funcionam pra séries assim, tipo, sei lá, Emily in Paris, que a gente já tem várias temporadas aí. É uma série que a gente sabe que vai ser uma farofa e que a Emily vai tomar decisões erradas. É uma série que já é consolidada e que você vai assistindo, esperando se divertir, rir com as desgraças da Emily, ver looks bonitos. E é isso, entendeu? Eu digo isso porque eles renovaram Emily in Paris pra, tipo, 2 temporadas e eles estavam produzindo meio junto, assim, né? Ainda não terminaram de produzir a outra, mas estavam produzindo meio juntas as duas, assim. Então, faz sentido pra esse tipo de produção, mas tem produções que não. E eu, particularmente, acredito que Sweet Home é o caso de que não faria tanto sentido, mas eles foram obrigados a fazer isso por uma questão de força maior, que foi o caso do Song Kang ter que ir servir ao exército. Na segunda temporada, ele quase não aparece, e isso é um grande erro
né, da produção, porque a gente já tinha perdido personagens importantes no final da primeira, e o nosso protagonista não tava ali, então muita gente perdeu o interesse na série por causa disso. E a terceira temporada, a gente tem o nosso Hyun-soo de volta, ele aparece bastante, o Song Kang, né, tá super bem na série, super bem mesmo, ele mudou muito, né, da primeira temporada pra terceira, isso é uma loucura, que passaram 4 anos, né, eu ia dizer 3, mas na verdade eles gravaram mais ou menos em 2019 a primeira temporada, e em 2023 a segunda e a terceira, então assim, ele realmente mudou bastante. E aí nós estamos ali nesse mundo bem distópico, bem catastrófico, o Hyun-soo, ele tá ainda descobrindo, né, como lidar com essa questão dele ser meio monstro, meio humano, e o que vai acontecer ali com ele, e muitas vezes ele se vê dominado por essa questão desse monstro, então isso é um assunto que é muito abordado ali ao longo da temporada, e também nós temos outros momentos ali que são plots que vão se encerrando com relação a plots que foram abertos na segunda temporada, né, tipo tem o plot ali do médico, que eu não sei se eu comentei isso no vídeo da segunda temporada, mas gente, o ator que faz o médico, ele faz o Santé de Tudo Bem Não Ser Normal, que é o meu dorama favorito, eu sou muito, muito fã dele, ele é um ótimo ator. E essa terceira temporada, principalmente o início, foi servindo pra fechar mais, assim, esses plots da segunda temporada, que ficaram abertos, que vários são bem nada a ver, assim. E, cara, pra mim o maior highlight dessa terceira temporada é o Yoon-hyuk reaparecer, meu Deus do céu. Acho que a minha cena favorita da temporada foi os dois tretando dentro do busão. Tipo, nada justifica aquela treta deles, assim, não tem nenhum plot dentro da história que tenha algum contexto pra eles brigarem daquele jeito, mas toda vez que eles estão ali, eles brigam, né? Eles brigam e se desentendem. E aí eles ficam ali presos, né, dentro daquele ônibus e tal, e eles decidem se ajudar, até porque, né, o Hyun-soo, o primeiro amor dele é a irmã do Eun-hyuk, e inclusive o Eun-hyuk, ele fala sobre isso, né, com ele tem uma referência, né, porque na primeira temporada o Eun-hyuk, ele aparece lá e fala assim, parabéns pelo seu primeiro amor, e aí na terceira temporada ele fala, parabéns pela sua primeira namorada. Então assim, esse plot dos dois é super interessante, e aí o Eun-hyuk, ele reaparece ali, né, meio do nada, contando pra eles sobre mais um tipo de monstro. Daí eu já tava, mano, não aguento mais monstros, cara. Tipo, tipos diferentes de monstro. Parece que não sabem em que fim dá nisso. Eu sei que tem gente que gostou muito, mas sei lá, eu acho que eu já não tava tão engajada ali com os acontecimentos pra aparecer mais um monstro ainda. Eu me senti mais animada realmente quando o Hyuk reapareceu, mas ele apareceu ali contando sobre um novo tipo de monstro, que na verdade são os neo-humanos. O que seriam os neo-humanos, né? São pessoas que passaram por esse processo ali de monsterização e que eles ficam ali com a forma humana e com super habilidades, assim, eles têm a habilidade de se recuperar, né, se eles se machucam e coisa assim, eles são meio que imortais ali e tal. Então é quase como se fosse uma evolução dos humanos normais. E aí isso encaminha pra história pra um final, né? Porque o Eun-hyuk, ele é um neo-humano, e a irmã dele, a Eun-yu, ela também vira uma neo-humana, né? Em algum momento ali a gente acha que ela morreu e tal, então a gente fica meio chateado. E também tem muita gente que não entendeu bem a cena final, né? Essa cena final era uma visão dos dois ali, né? Porque a gente vê o Hyun-soo e o Hyuk juntos num terraço, assim, de um prédio, e eles enxergam ali a Eun-yu meio que dançando ali. Isso também é uma referência bem no começo da série e tal. E ela também se tornou uma neo-humana, então, sim, gente, ela está viva. E, assim, a série meio que dá a entender que o Hyun-soo e ela, assim, ficaram juntos. A gente não tem cenas de romance nesse drama, o que acho que condiz com a história, acho que tem a ver não ter, mas dá a entender que eles ficam juntos, e a série faz uma referência super legal ao nome da série, né? Se explica melhor por que a série tem esse nome, que a gente tem uma narrativa ali do Hyun-soo, né? Ele narra as últimas cenas, contando, né, sobre como os neo-humanos e os humanos aprenderam a conviver, sobre como os humanos não precisam ter medo de uma possível monsterização, porque eles vão virar neo-humanos e vai ficar tudo certo, e que não importa se você vira um monstro ou não, porque você sempre vai ter um lugar pra você chamar de doce lar, né, que é Sweet Home. Então eu achei bem legal essa forma que terminou. É uma coisa meio melancólica, assim, né, porque eles passaram por muito perrengue, muita gente morreu no meio do caminho. A gente tem toda a questão da criança, né, também, que o Hyun-soo fez de tudo pra proteger, e aí, no caso, ela também ali sofre meio que uma possessão, né? Não é possessão, gente, vocês sabem, né, que, enfim, o corpo dela, né, é utilizado ali por um dos monstros também e tal. Então, e ela tinha esse poder que era meio que o oposto do Hyun-soo, né, que qualquer pessoa que ela conseguia tocar, assim, ela podia transformar em monstro, e o Hyun-soo conseguia transformar a pessoa num humano de volta, né. Inclusive, ele tem ali, mas no final, esse negócio de que ele tava muito forte no objetivo dele de transformar as pessoas em humanos.
comandos novamente e tal. Então, assim, eu acredito que a série poderia ter sido muito melhor se eles não tivessem viajado tanto nessa segunda temporada, sabe? E se o Hyun-soo tivesse aparecido mais. Acredito que teria sido uma boa série de 2 temporadas, poderia ter sido explorada de uma forma bem legal os acontecimentos, não tinha necessidade de muita coisa que aconteceu na segunda. E eles abriram muito plot na segunda temporada e tiveram que se preocupar em fechar. Então, assim, de fato, é uma série que ela tem um final redondinho, as coisas todas são respondidas, todas as perguntas são respondidas, não ficam questões em aberto. Mas é uma série que, como abriu muita coisa na segunda temporada, acabou tendo que correr atrás de fechar tudo nessa terceira. E, cara, uma pena, porque, assim, a série, sei lá, mano, a primeira temporada é muito, muito, muito boa. E, assim, a última, ela não é ruim, só que ela enfraqueceu por ela ter que resolver tanto problema da segunda. Então, realmente, assim, a segunda foi uma imensa barriga ali. Eles meio que esqueceram os moradores iniciais ali da história. Muitos personagens que tinham o carisma do público, eles deixaram de lado. Então, cara, uma pena mesmo, porque pra mim Sweet Home poderia ter sido muito melhor. Como eu já falei mais de uma vez aqui no vídeo, eu não achei a terceira temporada ruim, pelo contrário, achei legal. Mas, cara, parece que virou uma grande farofa, assim, sabe? Não teve a potência que ela teve na sua primeira temporada, que foi realmente genial, muito boa mesmo. Essa leva de séries da Netflix de 2020 foi muito boa, assim, tipo, teve muitas séries muito legais nessa época. E eu gosto muito de séries, assim, que se passam em prédios e coisas assim. Tinha na Netflix um dorama, eu não sei se ainda tem, porque eu nunca mais fui atrás dele. Pode ser que não tenha, se não tem, tem no Viki, muito provavelmente tem no Viki. O nome é Strangers from Hell. Eu nunca esqueci desse drama, é um thriller muito legal, com o Lee Dong-wook, que é o protagonista de Tale of Nine Tails, que é o Conto das Nove Caudas, em português, eu acho. E ele é um excelente ator, assim, ele é meio esquisito, tipo, o jeito dele. Ele é o protagonista da história. E também se passa num prédio, é uma coisa meio assombrada, assim, meio... Assim, não assombrada de fantasma, mas assim, meio thriller de tensão, você não sabe o que vai acontecer. Cara, é uma das séries de thriller mais legais que eu já assisti na vida. E ela também tem um rolê dentro de um prédio, assim. Então, eu acho que vale a pena. Se você nunca assistiu, procura aí, Strangers from Hell. Não tem o nome em português, assim, ela realmente chegou no Brasil com esse nome aí. E eu não sei se ela ainda existe na Netflix, porque ela não é uma série original da Netflix. Mas, enfim, eu lembro que eu assisti mais ou menos na mesma época também. E, cara, Sweet Home é uma série que, assim, ela tem um CGI muito legal. Ela tem atores muito, muito bons enfim, performando todos os personagens, com ideias boas, mas que... Como o meio do caminho deu uma embananada ali no rolê, infelizmente isso comprometeu o desfecho da série, mas a partir do momento que o Eun-hyo, que ele reapareceu na série, e a gente teve essas disputas ali entre o Hyun-soo e ele e tal, deu uma melhorada na série. Então essa retinha final ali dos últimos episódios, os 6º, 7º, 8º episódios ali, deu uma boa melhorada, então a série teve um desfecho legal. E teve ali um encerramento bacana, né? Um desenvolvimento final entre os personagens, esse novo lar ali que eles estão convivendo. É legal, é bacana e dá uma esperança ali, né, pros personagens e tal. Gostei bastante do final de Sweet Home, mas infelizmente o meio pra mim, cara, deu uma apagada na série, assim, e é uma pena, porque é uma série que era muito promissora. Eu não cheguei a ler o Webtoon pra saber se é fiel ao Webtoon ou não. Caso você tenha lido, quiser comentar aí se é fiel ou não ao Webtoon, a gente vai gostar de saber. Mas normalmente os dramas coreanos são bem fiéis aos Webtoons, assim, quando eles adaptam, eles fazem bem parecido. Mas aí é isso, né, porque agora a gente teve o encerramento de Sweet Home, Song Kang está no exército, vamos ver qual vai ser o próximo projeto. Aliás, ele tem mais um projeto pra entrar aí, mas depois só que ele sair do serviço militar. Mas, enfim, tem outras séries dessa leva aí de 2020 que vão ter outras temporadas, então tô animada aí pra ver. Tipo, gente, Alice in Borderland resolveu surgir com outra temporada, então vamos ver como é que vai ser também. Mas eu quero saber o que você achou de Sweet Home. Eu com certeza esperei mais a segunda temporada, mas a terceira deu uma segurada aí, assim, não foi nem um pouco ruim como foi a segunda, ela melhorou bastante, mas ela poderia ter sido muito melhor se a segunda tivesse sido melhor. Enfim, me conta aí o que você achou dessa terceira temporada de Sweet Home. Eu realmente, assim, não tinha tanta coisa pra falar, porque eu fiquei muito obcecada com a primeira temporada e depois eu me decepcionei bastante com a segunda. Eu cheguei a pensar se eu ia fazer esse vídeo aqui ou não, mas eu pensei, cara, eu cobri a primeira, cobri a segunda, eu vou cobrir a terceira também, por mais que seja um vídeo um pouco mais simples, que eu fale menos, né, discurse menos, porque eu falei bastante no vídeo da segunda temporada. Então, eu só queria trazer esse encerramento aqui pra vocês. Queria agradecer quem acompanhou essa cobertura de Sweet Home aqui no canal. Seja sempre muito bem-vindo para acompanhar outras séries por aqui. Essa semana a gente tem estreia da última temporada de Elite, uma semana de encerramentos aí pra Netflix. Vamos ver aí como é que vai ser. Um beijo pra vocês e até a próxima.